E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando vocês, vou estar recriando na verdade um post que já existe no Instagram da Secomp. Eu vou refazer ele utilizando a ferramenta Figma para ensinar vocês passo a passo de como que eu fiz esse post utilizando a ferramenta. Fechou? Então vamos lá, vamos aqui, ó. Logo quando a gente abre o Figma, né, vai ter a opção de abrir esse projeto aqui, que é o Art SciComp. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir ele, né? E aí a gente vai esperar abrir aqui rapidinho. Então vamos lá, abriu. Aqui do lado esquerdo, nesse menu esquerdo aqui, vou deixar ele um pouco maior, tem as páginas, né? E como a gente tem conta de estudante no Figma, a gente pode criar aqui infinitas páginas, né? Então, a gente tem aqui várias páginas, né? Cada uma é para um post, geralmente, né? Então, tem post de divulgação do Tusca, tem arte de camiseta, tem banner. Então, cada arte que a gente faz, a gente cria uma página aqui para deixar separado. Tem a página do Kit Bishop também, enfim, tem várias páginas. E aí tem esse post aqui, que já tem uma página, inclusive, que eu fiz no Figma mesmo. E é esse post aqui de como funciona a SciComp. Tá lá no nosso Instagram, tá no post fixado. E aí aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né, de todas as diretorias, o que cada diretoria faz. E a nossa identidade visual, né, aqui logo na capa do post, a gente usa a fonte que a Secomp tem como identidade visual, que a gente usa na maioria dos posts, dos documentos, enfim, das coisas que a gente faz, essa fonte aqui, que é a Oswald. E aí eu deixei ela grande aqui e embaixo, ao invés de deixar escrito SciComp, eu coloquei a logo mesmo, depois dessa interrogação aqui, que é da fonte Oswald também, mas eu coloquei a logo para ficar mais bonito visualmente, né? Para ter esse impacto maior assim. Aqui eu também adicionei alguns parries, né, que fazem bastante parte da nossa identidade visual. E a partir de 2025 a gente implementou um parry para cada diretoria, né? Então, se observarem bem aqui, a diretoria de eventos tem esse parry aqui, que é de óculos escuros, a de curso é o parry apontando, a diretoria de produtos é esse parry aqui com a caneca e o tirante, o financeiro é esse aqui, a técnica é esse, do RH é aquele ali com a carteirinha de espião, e por fim a do marketing é esse aqui, né? Que é do parry com o dedinho ali, né? Igual aquela obra Criação de Adão. Enfim, e aí eu coloquei os parries e o que cada diretoria faz aqui, né? Então vamos lá, vamos para começar, né, criar esse post aqui. O que eu recomendo fazer sempre é criar aqui nesse menu de baixo aqui, ó, tem algumas opções. Né? Essa primeira aqui é do que você faz mesmo, né, com o seu mouse. Então essa daqui é de mover, selecionar, né, que está sempre selecionada. É que você move as coisas, que você seleciona, que você dá vários cliques aqui, aí você vai mudando, selecionando, enfim. A outra é mais de uma mão mesmo para você fazer isso aqui, ó. Para você pegar uma coisa e mover ela assim, mover ela na sua tela. E a última eu nunca usei e não precisei usar, vocês não vão precisar usar também. A não ser que façam coisas bem específicas, então eu não vou mostrar ela aqui. Aí, esse segundo ícone aqui é onde já dá para adicionar algumas coisas. Então, tem aqui o frame, né? Uma seção ou uma fatia. De início, eu gosto sempre de adicionar seções, né? Então a gente seleciona ela ali, dá um clique aqui, ela já vem em um tamanho padrão aqui, né? Aí, o que eu faço sempre? Dou dois cliques aqui, renomeio essa seção, né? Vou colocar aqui como post recriado. E aí, a gente coloca um tamanho nela, né? Pode colocar um tamanho arbitrário agora de começo, vou deixar esse tamanho aqui assim. E aí, agora sim, criada essa seção, eu vou colocar tudo que faz parte desse post recriado aqui dentro. Só que eu vou colocar isso como um frame, que é o que eu vou salvar depois, de fato, né? Que vai ser o fundo do nosso post de fato. E aí eu sempre esqueço o tamanho, mas é só pesquisar aqui, resolução post do Instagram. Tá até como no histórico aqui. E aí a gente vem aqui, que é esse novo post aqui, né? Esse 1080 por 1440. E aí a gente usa ele. E aí a gente vem nesse nosso frame aqui
e vai usar aquela resolução que a gente acabou de ver. Que a largura é 1080 por 1440. O de cima ali que eu fiz, eu acho que a gente ainda fez no modelo quadrado, né? Quando a gente postou, ainda fazia sentido no modelo quadrado. Ainda fazia sentido no quadradinho. Mas esse novo post do Instagram agora, essa nova resolução, ela permite que seja mais vertical, assim, né? Que seja um retrato ao invés de um quadrado, que na minha visão fica melhor também. Então a gente tem essa possibilidade de fazer isso. Aí beleza, criado esse frame, a gente tem a opção, como a gente quer um carrossel, né? Aqui em cima a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco imagens. Então a gente quer um carrossel, né? A gente quer que elas tenham continuidade, assim, aqui, ó, igual esse Perry, que parte da caneca, metade da caneca já está passando para o outro post já. Então é isso que a gente quer. Como a gente quer isso, a gente vai estender esse frame até ele ser da largura de 5 posts. Então a gente vem aqui, ó, 1080, coloca o asterisco, que é para fazer a multiplicação, vezes 5. 1080 vezes 5 dá Enter, ele já completa aqui para 5400, que é exatamente a largura que a gente tem ali em cima, para fazer esse carrossel com os 5 posts. E aí a gente vem agora, a gente só precisa aumentar a seção, né? Pronto, aumentamos a seção, porque aí agora tudo cabe dentro dessa seção aqui. E vamos continuar, né? Esse frame aqui, ele precisa ter aquela cor de fundo ali. Então, vamos pegar aquela cor de fundo ali. É só ir clicando que vai aprofundando as camadas. Então aqui, por exemplo, você tem isso daqui grandão, né? Se você der um clique, ele vai selecionar tudo. Se você ficar clicando várias vezes, ele seleciona coisas específicas, igual selecionou a logo agora. Mas a gente quer o frame, né? Que eu até salvei aqui como cor de fundo, que é 2AA94B, né? O código hexadecimal, a gente vai colocar nesse frame aqui de baixo. Colocamos no frame de baixo. Perfeito, né? Nem parece a mesma cor, porque aqui tem alguns textos em branco, algumas coisas, né? Alguns triângulos, e aí a gente tem a impressão de que a cor é mais clara, né? Mas não, na verdade é essa cor mesmo. Então vamos lá. Como eu fiz isso, né? A gente tem aqui um triângulo, eu poderia simplesmente pegar esses triângulos, copiar de um post para o outro, né? Vocês podem fazer isso também. Mas como que eu criei essas coisas, né? Primeiramente, peraí que tá faltando uma coisa, tá faltando as fatias, né? Porque aqui a gente tem uma imagem só, mas a gente não salva uma imagem só na hora de postar no Instagram, na hora de fazer qualquer coisa. Então tá faltando as fatias, né? Que fica aqui na mesma seção do frame da seção, aqui ó, fatia. Você coloca uma fatia aqui, ela vai vir transparente. Aí você alinha ela aqui, ó, nessa borda aqui, e vem colocando ela para uma largura e uma altura específicas. Né? No caso, eu vou colocar da mesma altura do post. E a largura de cada seção vai ser 1080, né? Que é cada imagem que eu vou salvar na hora de postar depois. E agora a gente vai copiando essas fatias e colocando elas mais para o lado assim. Se vocês quiserem, pode dar muito zoom aqui para ver que elas estão exatamente separadas um pixel para cá e um pixel para cá. Então elas estão alinhadas na mesma borda, sobre a mesma borda, né? E aí a gente vai colocando essas fatias aqui. Então eu vou copiando e colando mesmo. Né? Temos 3 fatias até agora. Copia e cola mais uma, a gente vai ter 4. Bom que no Figma aparece as linhas, né? Pra gente ir se guiando. E aqui a gente vai ter 5, que é para ficar perfeitamente alinhado agora. Ficou, pronto. Temos as fatias, temos 5 fatias. E aí na hora de salvar, depois eu vou mostrar, mas é só selecionar a fatia 1, fatia 2, fatia 3, fatia 4, fatia 5. E aí você salva elas. Vamos lá então. Eu coloquei nessa primeira imagem aqui, nesse primeiro post, eu coloquei esse triângulo branco, esse daqui é um verde um pouquinho mais escuro e esse um verde um pouquinho mais claro, esse texto aqui e esse parent. Então, o que vamos fazer agora é exatamente isso, né? Esse pair aqui, ele, se eu não me engano, ele está no nosso Drive. Vamos lá, eu vou pegar os pairs que a gente tem salvo aqui, depois eu vou disponibilizar eles no Drive. Mas enquanto isso, eu vou pegar eles do meu computador mesmo para colocar aqui. Então, primeiro a gente tem esse pair aqui.
que eu não lembro exatamente qual que é esse parry ou se ele está salvo aqui. Mas vamos deixar para pegar ele por último, então. A logo da SciComp. Eu tenho a logo da SciComp salvo no meu computador também, então eu vou pegar a logo da SciComp aqui. Vou mostrar para vocês que no Figma dá para a gente pegar, por exemplo, um arquivo aqui e arrastar aqui tranquilamente. Ele vai ser colocado aqui, ó. Então já temos a nossa querida logo da SciComp. Vamos deixar ela aqui, centralizar ela por enquanto, mas vou deixar ela um pouquinho mais para a esquerda já, porque vai vir um ponto de interrogação ali. Agora, vem o texto, a gente seleciona aqui embaixo, ó, nesse menu de baixo, a ferramenta texto, dá um clique na tela, ele vai criar um texto. Vou escrever aqui como funciona A, que é o texto que a gente tem ali em cima. Ele já veio num tamanho bom já, né? Eu vou diminuir, não vou diminuir não. Só vou deixar ele aqui. Essa logo da SciComp eu vou alinhar com a esquerda dele ali. E agora só vou copiar isso daqui, colar rapidinho, para a gente fazer o ponto de interrogação. Ponto de interrogação, perfeito. Então aqui a gente tem, né? Nosso texto já está pronto, simples assim. Só vou aumentar um pouco o ponto de interrogação para ele ficar do mesmo tamanho da logo. Aumentei um pouquinho. Vou deixar ele aqui alinhadinho, como funciona a SciComp. Beleza, agora, aqui ó, desse lado aqui, ficam as camadas que a gente está mexendo, que a gente está usando. Então aqui estão as fatias, aqui está o logo da SciComp, aqui está o texto, aqui está o ponto de interrogação. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o logo da SciComp e vou juntar com esse ponto de interrogação. Eu apertei e segurei Ctrl e dei um clique no logo da SciComp. Vou até fazer de novo. Apertei e segurei Ctrl, apertei no logo da SciComp e apertei no ponto de interrogação. Ele seleciona os dois ao mesmo tempo. Aí eu apertei Ctrl G e ele formou um grupo aqui, ó, tá vendo? Agrupou. Vou dar um nome aqui para esse grupo, logo mais interrogação, para a gente saber do que ele se trata. E ali em cima o texto de como funciona a SciComp. Aí eu vou selecionar os dois aqui do lado direito, aqui ó, e vou alinhar os dois, todos eles ao centro. Tá vendo aqui ó, alinhou o grupo e alinhou o texto, aí ambos ficaram centralizados. O que tem que tomar cuidado só é que tem que criar o grupo da logo mais a interrogação, porque senão, se apertar para alinhar todos e não criar o grupo, ele vai simplesmente pegar esse ponto de interrogação e vai jogar aqui para o meio também. E não é isso que a gente quer alinhar isso aqui com o texto. Então, perfeito. Alinhados os dois, a gente pega isso daqui e joga para cima, um pouquinho para cima aqui, pode centralizar. E agora temos que criar os setângulos. Os setângulos não, os triângulos, né? Pode ver que isso aqui é um triângulo, outro também, outro também. Para criar formas no Figma, a gente vem aqui, nesse quadrado aqui, né, nesse menu de baixo, tem aqui retângulo, linha, seta, elipse, polígono. Eu vim em polígono, dou um clique na tela, igual todas as outras coisas que a gente tem que fazer. Vou ver como está o meu triângulo ali de cima, como que ele está selecionado. Dei essa aumentada aqui, ó. Podemos fazer uma leve inclinação nele, que ele está mais inclinado. Vou aumentar mais ainda. Perfeito, já parece que está mais ou menos igual ali. E eu vou jogar esse polígono para dentro do frame, beleza? Porque senão ele fica com essa borda para fora. Aí jogamos para dentro aqui, ele ficou assim, ó, perfeitamente. Aqui no menu direito, a gente tem algumas coisas, né? A gente tem posição, layout, tanto é que eu fui mudando aqui a largura e a altura das coisas. Nesse menu do lado direito, tem aqui essa parte aqui extremamente importante. Dá para alterar a cor, dá para adicionar borda, efeitos. Se eu clicar aqui nesse mais em adicionar borda, pode ver que ele adicionou ali, eu vou deixar bem grotesco aqui, vou deixar 20. Tá vendo? Eu adicionei uma borda ali. Então, esse menu direito aqui é para diz respeito a características dos elementos que você está mexendo. Se a gente vier aqui em fonte, tem aqui, ó, Oswald regular, o tamanho dela, né, 145, a altura da linha, o alinhamento, né, se é para ficar à esquerda, centralizado, ou se é para ficar alinhado à direita. A cor da fonte também, dá para colocar borda na fonte, dá para colocar efeito. Então esse menu da direita serve exatamente para isso. Triângulo colocado,
Alterei a cor dele para branco, que é igual que está ali em cima. E agora eu vou copiar e colar esse próprio triângulo aqui para girar ele e deixar igual o outro verde escuro ali de cima. Então ele é bem maior, né, aquele verde escuro ali, então a gente pode exagerar bem no tamanho dele aqui, para a gente poder posicionar ele certinho, né? Ele até, pode ver que ele até chega a ficar embaixo do texto ali, então vamos para deixar ele embaixo do texto. Perfeito. Ah, mas ele ficou por cima aqui. Para isso que servem as camadas, né? A ordem que está aqui é exatamente a ordem que os itens aparecem. Então eu vou selecionar esses dois triângulos aqui e vou jogar para baixo do texto. Fechou? Joguei para baixo do texto. Ainda está branco ali porque o triângulo é branco e o texto também, né? Então não vai dar para ter diferença alguma. Mas agora que eu vou pegar esse verde escuro aqui, o código dele está aqui, vou copiar. Voltei para outro triângulo, vou colar. Agora sim dá para ver que ficou por baixo, né? Antes estava por cima, agora estava por baixo. Só vou mostrar aqui, ó. Estava por cima, estava assim. Agora está por baixo. Fechou? Vou, mais uma vez, copiar esse triângulo de baixo aqui branco, que é menor do que o outro, né? E dessa vez fica aparecendo uma ponta dele para fora, né? Fica aparecendo uma ponta dele para fora assim. E ele está por cima do verde escuro, né? Então fica aparecendo essa ponta e ele está ainda assim por cima do verde escuro. Vou deixar assim, vou deixar ele por cima do verde escuro e vou pegar esse verde clarinho aqui, né? Peguei o verde claro, joguei para cá, copiei, colei, perfeito. Então o primeiro post já está pronto praticamente. Só esse pair aqui que eu não lembro qual que é exatamente agora. E vamos pegar agora esse triângulo aqui e vamos espalhar igual a gente espalhou pelo outro, né? Vou até fazer um pouco diferente do que eu fiz no outro. Vou colocar esse triângulo branco aqui, ao invés de colocar lá em cima onde eu tinha colocado antes. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele para dentro aqui. Esse verde claro aqui, agora eu vou colocar em cima também, para repetir um pouco as cores, né? No outro eu coloquei alternado assim, esse embaixo, esse em cima, esse em cima, esse embaixo, para as cores não repetirem, né? Ao longo do design, isso é muito bom. Mas aqui eu vou deixar assim mesmo, vou deixar repetindo mesmo. Perfeito. Esse verde escuro aqui também, vou copiar, vou colar, vou jogar para lá. Vou fazer com que ele venha para cá, né? Para a gente fazer isso aqui com ele. Diminuir bem o tamanho dele. Fiz isso aqui. Vou dar uma girada. Vou deixar ele bem aqui, ó, nessa interseção, nessa divisória aqui entre os dois. Vou jogar ele para dentro aqui também de novo. E aí a gente pode ficar brincando com esses triângulos, né, que fazem parte da identidade visual, né? A maioria dos posts nossos contém triângulos ou retângulos ou coisas desse tipo, posicionados em lugares aleatórios assim, né? Faz parte da nossa identidade visual, vocês podem fazer isso tranquilamente, sem medo. Claro que tem posts que vão ser elipses ao invés de triângulos, ou até mesmo retângulos, ou até mesmo nada, mas é importante saber que vocês podem brincar com isso sem medo algum. Tranquilidade? Aqui eu vou deixar, igual eu deixei no post de cima, eu vou deixar como se fosse uma borda aqui mesmo, né? Aqui, ó. Se você der vários cliques nas formas, ele permite que você faça isso que eu estou fazendo agora. Então isso é muito bom, tá? Porque ele permite que você altere isso como um vetor, né? Perfeito. Então deixei assim o post. Ó, já fiz o fundo do carrossel inteiro, né? Ao invés de primeiro criar os elementos, depois fazer o fundo, eu já fiz o fundo do carrossel inteiro usando o que eu fiz no primeiro post ali. Beleza? Aí agora a gente volta aqui para o nosso mousezinho aqui. Fechou? Ó, fundo criado. O que a gente precisa agora? Pô, tive a ideia de colocar esses parries aqui. O que eu vou fazer? Pegar os parries agora. Então, vou entrar aqui no meu computador, vou disponibilizar isso no Drive depois. Já falei. Vou pegar aqui, né? Nossa, quanta coisa, né? Que tem aqui. Vou pegar aqui as estampas e os parries de cada coisa, né? Aqui no caso, eu só tenho os parries em SVG, mas eu vou usar SVG mesmo. Talvez o tamanho fique um pouco diferente. Vamos ver. O parry da técnica, por exemplo. Vou jogar o parry da técnica para cá.
Tenho ele desse tamanho aqui, vou posicionar ele aqui, ó. Metade dele passando um pouco, né? Para o outro post, para ficar mais dinâmico, né? Para ficar de fato um carrossel mesmo, né? Que você vai passando e elementos de uma imagem se combinam com a outra. E aí adicionei esse pair da técnica aqui. Ele está sem o teclado, né? Não sei por que ele está sem o teclado. Acho que foi uma decisão nossa tirar o teclado depois. Mas vamos adicionando todos os pairs agora. Próximo. Pair do marketing. O pair do marketing mudou também. Não é esse aí que está aí. Ó, se eu abrir aqui, ó, podem ver que mudou. Mas eu vou usar esse novo mesmo. Vou colocar ele aqui. Colocar ele aqui onde estava o outro. Talvez eu vire ele horizontalmente para ele não ficar olhando para fora da imagem, né? Para ele ficar olhando para dentro. Isso, perfeito. Então virei ele ali, ó, para ele ficar olhando para dentro da imagem. Não deixei a cauda dele passar para lá. E vamos adicionar o resto. Ótimo, todos os parries adicionados ao post também. Bom, os textos eu vou só copiar e colar porque para adicionar o texto, né, é só vir aqui e colocar ele aqui. Eu já mostrei como faz isso aqui, então agora eu não vou, para não tomar muito tempo, eu não vou criar os textos todos do zero, eu só vou dar alguns cliques aqui, ver onde que eles estão aqui certinhos, selecionar, copiei, agora eu venho aqui e vou colar esse texto, ele foi colado ali, a gente puxa e arrasta ele para cá, o diretoria de eventos. Como esse post é um pouco maior do que o que estava lá, a gente pode alterar o tamanho dessas fontes aqui para aumentar um pouco, né? De 45 vou jogar para 50. E essa outra aqui de cima, de 60, eu vou jogar para 65, né? Já que eu aumentei 5 na de baixo. Perfeito. Então eu vou deixar os dois alinhados. Deixei assim. Vou selecionar os dois. Vou jogar eles um pouco para cima aqui. Perfeito. Então, é essa a ideia, mais ou menos, de fazer um post. Agora eu vou fazer isso, só que com todos os outros, né? Os outros eu não vou redimensionar, porque eu acabei de redimensionar o de baixo, né? Então, eu só vou colar aqui mesmo de cima e aí eu arrasto para baixo. Né? O Figma ele é fácil de usar por isso, né? Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Pegar, arrastar para cá, arrastar para lá. Então, esse texto aqui da diretoria de curso eu vou deixar um pouquinho mais perto do pair de curso. E agora eu vou acabar de colar os outros textos. Perfeito, vou até adicionar uma coisa aqui que eu não havia adicionado antes. Como essa cor aqui era a mesma cor do fundo, não precisa estar em PNG, né, essa parte dele. Então, vamos aumentar ele aqui um pouquinho. Vou deixar aqui, ó, nesse canto. Diminuir um pouco. Deixar ele aqui nesse canto, só para estar presente aí, para não ficar tão vazio esse canto aqui de baixo. Fechou? Perfeito? Só faltou esse pair daqui. Mas esse pair daqui pode ser substituído por qualquer outro pair de outra diretoria ou por qualquer outro asset de pair que vocês encontrarem, qualquer meio que vocês tiverem, se não quiser deixar alguma coisa aqui. Mas é bom deixar um elemento aqui para ele ficar bem preenchido aqui, igual para esse post não ficar vazio. Mas é isso, esse post foi recriado. Uma coisa que eu não falei é que os pesos dos textos eles importam bastante, né? Então pode ver que esse daqui, ó, ele tem um peso maior do que o texto de baixo, né? E isso muda aqui do lado na tipografia. Embaixo do nome da fonte vai ter essa opção aqui para a maioria das fontes, né? Tem fonte que não dá essa opção de trocar o peso. Essa fonte que a gente está usando agora dá. Pode ser extra light, light, regular, médio e aqui as opções de negrito, né? Então, eu usei light para esse aqui porque ele fica um texto mais leve, né? Um texto grande assim, não é bom que ele fique pesado, né? Os pesos maiores é bom usar para quando é título mesmo. Por exemplo, esse daqui ele é médio. Poderia deixar ele até semi-bold ou bold, né? Mas eu preferi deixar médio para não ficar tão pesado assim também esse texto. Então a diferença de peso entre os textos é muito importante. Por quê? Posso vir aqui e deixar esse daqui médio também. Tá vendo? Só que fica bem mais bonito, bem melhor para quem está lendo, para quem consome o conteúdo, que fique até esse regular aqui, mas que fique assim, né? Que dê uma diferença entre os textos, que o peso dos textos fique bem equilibrado, né? E isso é feito na maioria dos designs que a gente faz aqui. Claro que não somos profissionais, então também tem coisa que a gente deixa passar, tem coisa que a gente faz que às vezes não deveria ser feita desse tipo, mas é um panorama geral de como recriar um post aqui usando o Figma.
Fechou? Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem mandar pra gente pelo nosso e-mail, entrar em contato. Mas é isso o post. E aí na hora de salvar, eu esqueci de falar, né? Outra coisa também, que eu esqueci de falar, vou falar agora. Eu não fui organizando as coisas aqui do lado, e aí pode ver que daqui uma semana, por exemplo, se eu vier olhar esse design, pode ver que os textos estão todos aqui, ó, essas camadas aqui, ó. Vou até ir selecionando uma por uma. Pode ver que elas estão todas perdidas aqui. Ó, não tem nada agrupado, eu não sei o que faz parte de cada coisa. A de cima eu já fiz organizado, creio eu, espero que eu tenha feito para não passar vergonha aqui. Vamos lá, tô em post aqui, ó. Esse frame aqui, ó. Eu deixei as fatias, né, que eu vou salvar. Deixa eu até fechar tudo aqui. Eu deixei as fatias que eu vou salvar e um grupo para cada coisa que está dentro. Por exemplo, esse post 5 aqui, que é o último. Dentro desse grupo post 5 tem a fatia, né? São duas coisas diferentes, a fatia e o grupo. Dentro do grupo tem todos esses textos que estão aqui e esse pair aqui, e creio eu que o triângulo também está ali. Tá, ali ó. Tá o triângulo, tá os textos e tá a logo aqui. E tem um grupo também só para marketing, né? Porque em outros grupos, né? Nesse post 4, por exemplo, tem a diretoria de RH e a técnica. Então eu fiz um grupo para cada também. Organizar assim é muito melhor, infinitamente melhor, porque você sabe exatamente onde está cada coisa, se você precisar editar, se você precisar mexer, ou até mesmo se você precisar salvar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui marketing, eu sei que o pair do marketing vai estar dentro desse grupo, que está dentro do grupo do post 5, que está dentro dessa fatia. Dentro não, né? Não tem como colocar as coisas dentro de fatias. Mas aqui eu organizei de modo que a fatia aparecesse logo acima do grupo que eu estou mexendo. Então, post 4, a fatia post 4 aparece logo acima do grupo post 4. Então, eu organizei as camadas dessa forma. E é muito bom organizar as camadas, porque mesmo se alguém for olhar, eu que sou o diretor, for olhar a arte dos membros, ou vocês mesmos forem olhar a arte um do outro, é muito bom que esteja organizado para poder olhar melhor, para poder fazer manutenção melhor, enfim, fica tudo melhor se fica tudo organizado. Pode ver que aqui, ó, nesse que eu fiz hoje, está tudo jogado, ó, os triângulos todos jogados, as fatias todas jogadas, tudo jogado aqui, ó, tudo, tudo, tudo. Mas apesar de estar tudo jogado, tudo desorganizado, se eu vier aqui salvar, ó, a fatia 1, ela engloba esse primeiro post aqui, esse primeiro retângulo. Se eu vier aqui salvar ela, exportar ela agora, pode ver, ó, ela tem 1080 por 1440, que é exatamente um post do Instagram. Eu só vou renomear ela aqui, dando dois cliques aqui, a gente consegue renomear a fatia. Em dois cliques aqui nela, eu vou renomear como post 1. Renomeei como post 1. Vou exportar ela em PNG mesmo, para a gente ver como fica, para vocês verem o quão interessante é fazer carrossel com fatia, porque essa fatia está cobrindo essa primeira área do post aqui, né? E aí não importa se isso daqui está embaixo da fatia ou não importa a posição dessas coisas, o que está dentro dessa fatia, aqui no design mesmo falando, tudo que está nesse quadrado aqui, ó, que é da fatia 1, vai ser salvo, né? Então a fatia é como se você estivesse tirando uma foto do que está dentro desse retângulo aqui, né? Então já salvou. Então é assim que a gente faz. A gente faz carrossel assim, cria fatias, posiciona as fatias corretamente e depois vai exportando cada uma delas para, enfim, colocar no Drive e deixar para alguém postar depois. Fechou? É assim que faz um post no Figma. Tem algumas coisas do Figma que eu ensinei aqui, tem algumas que vai aprendendo no dia a dia mesmo, né? Aprender a usar de fato é só no dia a dia, qualquer ferramenta, Figma, Photoshop. Mas aqui está um pouco de como eu criei esse post no Figma, como eu acredito que seja que é para ser feita a criação desses posts para a gente. Eu acredito que essa segunda versão ficou melhor do que a primeira, simplesmente porque eu gosto desse novo formato do Instagram, que é mais retrato, né? Que tem mais altura do que largura nos posts, eu gosto bastante. Então acredito eu que tenha ficado melhor. Mas é isso, recriamos o post, demos uma ensinada aí, né, como que funcionam as coisas no geral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo da SciComp, mais um vídeo do marketing. E tamo junto, até a próxima. Hein?